Meus irmãos, que a bendita graça do Senhor Jesus seja sobre as nossas vidas. Que Ele mesmo continue nos acolhendo, que Ele continue nos apacentando e nos fortalecendo, nos ensinando, claro, a respeito da sua boa palavra aos nossos corações. Eu quero continuar com os irmãos olhando para o Salmo 142. E agora eu quero ler os versos 4 a 7, pois quarta-feira passada li dos versículos 1 a 3, onde considerei com os irmãos algo ali que foi muito importante para o nosso aprendizado e também crescimento mediante o texto que foi lido e também exposto naquela ocasião. Então eu passo a ler então o Salmo 142, versos 4 a 7, que nos diz assim: Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quião na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. O Senhor mesmo nos apacente com a sua palavra e nos abençoe por meio da mesma, para o louvor da sua glória. Oração na caverna, esse é o título proposto que esse salmo traz para nós, mas daqui a pouco também estarei trazendo um subtítulo ao lado desse primeiro título, Oração na caverna. Meus irmãos, rapidamente nós vimos, quarta-feira passada, olhando para o versículo 1, aonde o salmista expressa ali, quando ele fala a respeito de clamor ou de clamar ao Senhor, aonde nós aprendemos que ali denota para nós um estado desesperador por parte de quem precisa de ajuda, e era realmente ali a situação do salmista. No mesmo versículo, a segunda parte que traz para nós suplicar, isso está na parte final do versículo 1, que é fazer um apelo à bondade, e aqui literalmente fazer um apelo à bondade de Deus, não é? E esta expressão é o que realmente sugere o que está lá no hebraico, né? Aonde foi escrito então aqui a narrativa desse texto, bem como de todo o Antigo Testamento, dentro da proposta da língua hebraica. Então traz este sentido, tá certo? Também, mais adiante, nós olhamos para o versículo 2, encontramos a expressão que diz, derramei a minha queixa perante a sua face. A expressão minha queixa, nós aprendemos naquela ocasião que fala de pensamentos perturbadores, isto é, de situações que ocorreram com o salmista, que lhe trouxe tristeza, angústia, pavor, medo, insegurança, algo realmente que lhe tirou a paz, não é? Dentro desse episódio, dentro dessa experiência que ele então estava passando de grande perseguição. Por isso que ele se esconde na caverna, por causa dos seus perseguidores, como veremos também mais à frente, quando é revelado a respeito dos perseguidores. Depois olhamos o versículo 13, e no versículo 3 nós percebemos que o salmista também, ele ressalta para nós nas últimas palavras, não é? No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Nós consideramos todo o versículo 3, mas apenas dando aqui um foco especial a essas últimas expressões, porque isso mostra o perigo do caminho na frente, ou seja, uma armadilha que foi colocada literalmente, esconderam um laço, literalmente, para apanhar o salmista. Então, é essa proposta aqui que traz as últimas palavras do versículo 3. É claro que as partes do versículo 3, a primeira parte diante, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Aqui mostra a situação do salmista, e Deus conhecia muito bem o que ele estava passando, o que ele estava experimentando aqui nessa experiência difícil, não é? Difícil, conturbada, angustiante, que ele estava então
experimentando nesse contexto. Então, oração na caverna, nós vimos ali nesses primeiros versos que mostrou para nós uma triste situação de angústia, tristeza, fraqueza, mas também a certeza de que o Senhor está presente para cuidar e se importar daqueles que são seus, como o salmista aqui nesse contexto e como nós também no nosso contexto. Pois bem, vamos continuar agora olhando então para os versos que acabei de ler, dos versos 4 a 7, ainda com o mesmo título, Oração na Caverna, mas com o segundo título, porque o texto fará com que nós possamos pensar no que diz respeito à depressão, o cárcere da alma. Então, esse segundo título nos chama a atenção. Depressão, o cárcere na alma. Nós veremos lá no último versículo a respeito deste título aqui que surge para nós e para pensarmos não só no salmista, mas também em outras propostas que veremos. Meus amados, é notável o fato de que, apesar dos seus sofrimentos, o salmista Davi não expressa nenhum clamor por vingança. E aqui nós entendemos que esta sempre foi uma atitude que encontramos em outros salmos, no que diz respeito ao comportamento do salmista em face de situações difíceis e de perseguições que se deram contra ele em muitos momentos da sua vida. E assim então nós percebemos o bom comportamento do salmista diante dessas situações em que ele então conserva, não é? A sua integridade, a sua maneira de lidar com essas situações perante o Senhor. Mas tudo ele apresentava diante de Deus, como já temos visto até aqui neste salmo também. E o versículo 4 agora para nós destaca as expressões: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Essas as expressões que nós encontramos neste versículo. Agora veja bem, quando nós percebemos aqui a expressão que diz nenhum lugar de refúgio, está ali nas penúltimas palavras do versículo 4, nenhum lugar de refúgio. Isto fala de estar em lugar seguro contra os seus perseguidores. Então o salmista, quando ele nos apresenta nenhum lugar de refúgio, então isso está denunciando para nós, está nos mostrando literalmente de estar em lugar seguro contra os seus perseguidores. E até então ele não tinha esse lugar de refúgio aparentemente, mesmo porque ele estava escondido em uma caverna, o que não era um lugar de seguro que ele gostaria de estar, tá certo? E aqui então, isso nos faz considerar que o salmista gostaria de estar no seu palácio, ou gostaria de estar no templo do Senhor, onde ele lhe traria refúgio e segurança para a sua alma, para a sua vida. O salmista também mostra que não há ninguém por ele e por ele nesse momento de perigo. É o que nós percebemos então na primeira parte do versículo 4 que diz: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Isto aqui realmente, meus amados, nos mostra que não havia ninguém com ele e por ele nesse momento de perigo, de perseguição que estava se dando contra o salmista Davi. Então, a partir desse momento, nós olhamos para o versículo 4 e nós vamos perceber sim a maneira como o salmista então expressa essas palavras, deixando claro que ninguém estava com ele, que ninguém que andava com ele agora está próximo dele, está lhe dando apoio, está lhe dando segurança, está lhe dando motivação de forma alguma. Ele deixa claro: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. E aí então o salmista já nos mostra com essas palavras, e olhando ainda para as últimas palavras do versículo 4, quando ele conclui dizendo: ninguém que por mim se interesse. Ou seja, não havia ninguém ao seu lado, não havia ninguém para lhe dar apoio, não havia ninguém para estar junto nessa perseguição. Ele estava literalmente só. E por isso então ele faz aqui menção
neste versículo 4, como ele estava se sentindo e o que realmente estava ocorrendo dentro da sua experiência neste verso 4. Ninguém estava com ele, ninguém estava ali a seu favor, no que diz respeito, claro, no sentido terreno, de pessoas que poderiam estar ali lhe ajudando, lhe dando a força ou mesmo caminhando com ele. Muitas vezes nós passamos por experiências muito semelhantes de nos sentirmos sós, não é? Sem ter alguém que possa nos dar uma palavra de motivação, de nos dar uma palavra de encorajamento, de realmente estar juntamente conosco em uma situação difícil. Há momentos na vida que nós passamos por essas experiências e com elas nós aprendemos, é claro, a nos fortalecer e a principalmente confiar sempre no Senhor. O versículo 5 destaca para nós: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Então essas expressões, mais uma vez para nós, vemos aqui, meus amados, que o salmista sabia muito bem onde estava o seu refúgio. O seu refúgio estava no Senhor, porque ele começa: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Então ele ressalta para nós, isso nos faz compreender que se no versículo 4 ele declara que diante de uma esfera terrena não tinha ninguém à sua direita, não tinha ninguém que lhe desse apoio, não tinha ninguém que estivesse com ele nessa peleja. E aqui no versículo 5, então, ele deixa claro para nós: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. O Senhor era o refúgio, era o companheiro, era aquele que estava realmente dando ao salmista força, graça para continuar e para saber que o Senhor não havia lhe desamparado de forma alguma. As últimas palavras do versículo 5 que acabamos de ler, quando ele diz o meu quinhão na terra dos viventes, se referindo ao Senhor, claro. E aqui o salmista literalmente está falando que o Senhor é a sua porção. A palavra quinhão tem o seu significado por porção. Então o salmista está dizendo que o Senhor era a sua porção. Isto é, no Senhor estava a sua confiança e vitória. É justamente esta proposta que nos traz o versículo 5, que nos traz essas palavras do salmista Davi. Ele está declarando para nós e nos mostrando que o Senhor era a sua porção. E isto aponta que o Senhor era a sua confiança e vitória, pois o Senhor estava à sua direita, ou seja, o Senhor estava com ele, ainda que outros não estavam, o Senhor estava realmente dando auxílio, guardando, protegendo o salmista, mesmo na caverna. E aí o salmista reconhece: o meu quinhão na terra dos viventes. O meu quinhão é o Senhor na terra dos viventes. É isso que o salmista passa para nós. O Senhor é a sua porção. O Senhor é aquele que lhe traz confiança e vitória. E assim também sucede com cada um dos filhos de Deus nos dias de hoje. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso quinhão, isto é, a nossa porção. Ou seja, aquele que nos traz confiança e vitória em momentos em que nada podemos fazer com a força do nosso braço. Aqui nós percebemos, meus amados, o salmista se submetendo, realmente reconhecendo o poder e a graça de Deus para livrá-lo e lhe dar vitória nesse contexto e nessa situação. Olhando para o versículo 6, também aprendemos mais algo com o salmista. Quando ele diz: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Então os perseguidores são destacados no versículo 6. Meus irmãos, a oração na caverna nos revela as seguintes verdades. Veja lá, primeiro, o salmista se via muito fraco. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco, sem força para continuar. Provavelmente sem uma motivação pessoal diante das circunstâncias
que estavam acontecendo com ele. Então o salmista se via muito fraco, ou seja, impotente. Nada poderia fazer com suas próprias mãos e capacidade intelectual diante daquela situação. E isso é claro aqui, em que nós percebemos em todo o contexto do Salmo 142. Segundo, o desejo de se ver livre dos seus perseguidores, pois ele diz, livra-me dos meus perseguidores. Então o texto nos mostra que o salmista tinha perseguidores, logo ele estava sofrendo terrível perseguição e por isso se escondeu em uma caverna para não ser ceifados pelos seus perseguidores. Terceiro, a oração na caverna nos revela também uma terceira verdade, que os seus perseguidores eram mais fortes do que ele, pois ele está só, dentro do contexto em que ele expressa lá no versículo 4, sem ter ninguém, sem ter pessoas ao seu lado para lhe ajudar. E isso tem a ver com as expressões que ele usa, porque são mais fortes do que eu. O salmista reconhece aqui a sua fragilidade. O salmista reconhece que mesmo como rei nessa situação ele não poderia fazer nada. Até mesmo como rei ele não tinha nenhum auxílio, nenhum exército próximo dele para lhe ajudar e livrá-lo dessa situação. Então o que nós encontramos nessa oração na caverna, meus amados, essas três verdades reveladas para nós. E aqui então é o destaque do versículo 6. Agora chegando aonde realmente nós vamos entrar dentro da segunda proposta no que diz respeito, sendo que a palavra central que temos usado é a oração na caverna. Então o subtítulo depressão, o cárcere da alma, entra nesse contexto principalmente mediante toda a experiência do salmista no capítulo 42, dos versos 1 aos versos 6, e agora no versículo 7, meus amados, isto é notório a respeito dessa expressão depressão, o cárcere da alma, porque veja o que ele diz, tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Tira a minha alma do cárcere. Aqui nos chama a atenção, pois esse texto nos revela que o salmista estava com picos de depressão. Simplesmente por esta expressão, tira a minha alma do cárcere. Aqui nos revela angústia, aqui nos revela temor, aqui nos revela pavor, aqui nos revela insegurança, aqui nos revela medo da própria vida. Então é corrente entre os estudiosos, certo? Considerar que o salmista estava tendo alguns picos de depressão mediante a situação em que ele estava passando. Até mesmo porque ele estava se sentindo desamparado daqueles que poderiam estar ao seu lado e não tinha ninguém. E ele estava se sentindo totalmente só, abandonado, desamparado, sem alguém à sua direita. Conforme o versículo 4, ele declara isso, certo? Quando ele diz, olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Isso aqui é notório de quem está passando por uma pressão, certo? Por uma angústia terrível. E aqui nós consideramos aqui um leve pico de depressão que o salmista já estava experimentando. Agora veja bem, meus irmãos, lembrando que ele estava em uma caverna se escondendo dos seus perseguidores, conforme nos relata a parte final do versículo 6, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu, temor pela vida. Então ele está declarando aqui o seu temor, ele está declarando para nós realmente a angústia fortíssima que está no seu interior, que está ali trazendo alguns abalos. O salmista estava desamparado dos seus amigos ou aliados, conforme então já dito lá no versículo 4, não tinha ninguém que estivesse com ele e que pudesse lhe auxiliar. E é nesse momento então que ele usa a expressão no versículo 4, tira minha alma do cárcere. Alguém que está extremamente com angústia na alma.
certo? E isso aqui então nós entendemos como sendo alguns picos de depressão em que o salmista estava passando, experimentando aqui nesse contexto. Lembrando que depressão não é pecado, como também não é uma questão maligna ou diabólica. Precisamos entender isso, né? Mas sim um transtorno psíquico e comportamental. É isso que uma depressão nos revela, e sendo considerada aí pelos profissionais da saúde como uma doença. Ainda que não fosse algo tão elevado no salmista, mas diante do contexto, diante da situação, ele nos revela no versículo 7 com essas palavras que ele está tendo picos de depressão. E é dessa forma que nós encaramos essa situação e devemos encarar. Também, meus amados, a Bíblia nos mostra que Jó, em seu sofrimento, teve picos de depressão, pois amaldiçoou o dia do seu nascimento. Leia o capítulo 3 de Jó e você vai perceber isso. E quando ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, aqui revela para nós característica de um depressivo. Então Jó estava com picos de depressão também. A semelhança do salmista aqui, tira minha alma do cárcere. Também Elias, quando perseguido por Jezabel, também teve picos de depressão, pois pediu para si a morte. Depois você leia 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, em que ele pede para si a morte. Aqui também é uma característica de um depressivo. Então, meus amados, não vamos considerar a depressão, olhando para esses contextos bíblicos, para esses acontecimentos bíblicos, como se fosse pecado, como se fosse uma questão maligna ou diabólica. Não é. É um transtorno psíquico e comportamental. É uma doença, como qualquer outra, tá certo? São as situações difíceis que vão fuzilando os servos de Deus e podem conduzi-los a uma depressão. Por isso, o salmista, neste momento, passa por uma experiência muito difícil. O desamparo, o estar só, o fizeram passar, então, por essa terrível experiência. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Ou seja, o Senhor o livrando dessa situação, ele estaria cheio de gozo, de alegria, para render-lhe graça por ver o livramento do Senhor. E diz, os justos me rodearão quando me fizeres esse bem, pois ele iria testemunhar que Deus foi quem o tirou do cárcere da alma, ou a sua alma do cárcere, ou tirá-lo de uma situação difícil em que ele mesmo não pôde sair dela com suas próprias mãos. Oração na caverna. E aí o subtítulo, depressão, o cárcere da alma. Uma realidade nesse Salmo 142. E aqui nós concluímos dizendo literalmente, da angústia à vitória. É isso que nos ensina também o Salmo 142. O salmista passou por situações difíceis, mas contudo nós percebemos que ele sai da angústia à vitória, pois o Senhor foi quem agiu por ele e é o Senhor quem age por nós também nos dias de hoje. Meus irmãos, que possamos compartilhar nossas experiências com os nossos amados em Cristo Jesus, pois é dessa forma que vamos nos fortalecer para não nos sentirmos sós, desamparados, mas que possamos ter companheiros ao nosso lado para nos ajudar em oração, em clamor, em súplica, para que juntos possamos vencer todas as situações difíceis que nós, em um momento ou outro, experimentamos nesta vida. Que o Senhor nos abençoe com a leitura e com esta breve reflexão do Salmo 142, e que seja de grande bênção para você, como foi para o salmista Davi, ou passar por essas experiências e saber que o Senhor é quem era por ele, ele deu livramento e vitória nesse momento difícil da sua vida. O Senhor também é por nós, e é nele e somente por ele que nós também iremos vencer as situações difíceis em que, em algum momento, passaremos em nossa vida. Deus em Cristo nos abençoe.
forte abraço, um culto excelente para todos nós e oremos uns pelos outros para a glória e para o louvor de Deus.